Boa noite, sejam todas bem-vindas aqui à nossa reunião, ao nosso encontro. Um, É um espaço em que nós, todas juntas, vamos partilhando as nossas conquistas, desafios, mas e também, antes de mais, queria agradecer a Strategies for Children por terem oferecido esse espaço para a nossa comunidade que fala português e também para a Neri, e que tem ajudado e dando suporte a mim e à Ana para podermos continuar com estes encontros, onde a gente tem a possibilidade de partilhar muitos recursos, ter convidadas especiais que vêm aqui. E também obrigada a Amy, que está aqui hoje conosco. Thank you, Amy, for being here with us, and Neri as well. And a big thank you to the whole Strategies for Children team. And now, e agora, já ia falar outra vez em inglês. E agora também passo para a minha colega Ana. E a apresentação, portanto, eu sou a Edna Cabral e, eu sou uma provedora, educadora aqui em Massachusetts, em Auburn, e também sou co-host aqui com a Ana do 930 Call em português. E então agora passo para a Ana também. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Ana Tereza Farias, eu sou coordenadora de cursos do PDC de Metro Boston, ali na UMass. Também estou aqui com a Edna, né, para poder apresentar para vocês, né, o 930 Call em português, uma iniciativa do Strategies for Children, e é uma excelente oportunidade para a gente se reunir e conversar sobre os assuntos, né, que faz parte do nosso trabalho, tá bom? Eu também sou aluna lá na UMass Boston, também sou professora pela Urban College, né, tive aí algumas como alunas, e hoje nós temos uma convidada muito especial, né, de longas datas, que vai estar falando com vocês, um assunto bem interessante, que muitas estão sempre perguntando, pedindo mais orientação sobre isso, e a gente está muito feliz que a Fernanda pôde atender esse convite, e ela vai estar explicando, né, sobre essa questão dos negócios, né? Então, assim, assistam a apresentação dela, né, vão aí anotando suas perguntas, e aí no final vocês vão ter um momento de fazer as suas perguntas, tá bom? E a Fernanda vai explicar aí com detalhes para todos vocês, tá bom? A gente está muito feliz com a participação de vocês. Quem ainda não colocou o nome no chat, coloca aí para a gente saber de onde você está falando, ok? E essa reunião está sendo gravada e vai ser liberada no YouTube para vocês assistirem depois, tá bom? Então, Fernanda, passo a oportunidade para você. Tá joia. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou a Fernanda. Oi, Mica. Tô vendo a Mica ali na câmera. Quem eu já vi aí, quem já conheço. Boa noite para todo mundo. É prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei feliz com o convite porque, na verdade, eu faço um trabalho com a Prefeitura de Somerville, especificamente para daycares. Então, eu passei bastante tempo, assim, né, com donos de daycare ali em Somerville. A gente fez alguns projetos bacanas. Eu também tenho uma empresa de bookkeeping, de consultoria, que a gente tem clientes na área de vocês, então eu consigo entender. Tenho clientes também de escolas privadas, né, para quem quer expandir, fazer uma escolinha. Então, é um mercado muito bacana, né, uma missão muito importante. Então, é um prazer para mim falar um pouquinho com vocês. Eu deixei os slides em inglês porque quando a gente fala de marketing e vendas, alguns termos vão ser melhor para vocês fazerem a busca em inglês, mas aí se vocês tiverem qualquer dúvida eu posso traduzir em português também, tá bom? Depois se vocês quiserem os slides para vocês pesquisarem, é só me avisar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês também os slides e durante também, se vocês tiverem alguma dúvida específica, não ficar muito claro, vocês podem falar, pode escrever aqui
no chat, mas acho que vai ser muito bom aí para vocês entenderem o que a gente tem visto que funciona na área de vocês quando a questão é crescer, tá bom? Eu vou compartilhar os meus slides aqui, aí vocês me falam se vocês estão enxergando bem, tá bom? Tá dando para ver certinho? Tudo bem por aí? Ótimo. Então, basicamente, deixa eu só localizar minha tela aqui. Me dê um minutinho. Peraí que eu só vou diminuir um pouquinho e voltar. Ok. Todo mundo bem aí, né? Me dê só um joinha para eu ver que tá tudo jóia aí. Perfeito. Ótimo. Então, basicamente, o que eu vou falar hoje é um pouquinho sobre o que tem funcionado na área de vocês. Porque, como vocês são empresárias, vocês provavelmente estão bombardeados de informação. Porque todo dia tem uma novidade, né? E agora com o AI, é mais ainda. Então, assim, você aprende uma coisa, aí você implementa uma coisa, aí sai 1000 coisas. Aí eu acredito que você fica, tipo, confusa, né? O que eu faço de marketing? Porque todo dia tem uma novidade. Então, o meu objetivo é ajudar vocês, porque, para quem não sabe, né, o trabalho de um consultor é basicamente ajudar você a ter... A gente é tipo um médico de empresa, então a gente ajuda você a te dar uma receita para curar o seu negócio. E aí a gente também sabe o que você não pode comer, porque senão fica muito inchado, né? Porque o objetivo de uma empresa é a gente ter lucro, porque o lucro é a sustentabilidade, né? Então, eu sempre falo com os meus clientes que quando você abre uma empresa, então, por exemplo, eu gosto de julgar o negócio de vocês assim. Se vocês fecharem a empresa hoje e for ganhar um salário lá fora, então vamos imaginar que o seu salário é $1000. Aí você vai sair da sua empresa e ganhar $1000. Se você tiver uma empresa ganhando o mesmo que você ganha lá fora, não vale a pena. Porque quando você empreende, você não executa só o seu trabalho de child care provider. Você tem que fazer financeiro, você tem que fazer venda, você tem que fazer marketing, você tem que fazer trabalho administrativo. Então, numa empresa, o salário do dono mesmo, do empresário, é o lucro. Então, compensa eu ter uma empresa quando eu vou ganhar o que eu ganho lá fora, porque eu estou fazendo trabalho, e vou ter eu costumo falar que é o salário da dor de cabeça, né? Que é o lucro. Então, a gente sempre tem que fazer tudo que a gente faz dentro da empresa pensando assim, o que eu faço que vai ser prático e eu vou gastar o mínimo possível, faz sentido? Até porque marketing não é uma coisa que você faz uma vez. Eu gosto sempre de dar um exemplo, a gente tem uma empresa que a gente atende, que é muito... uma empresa que eu conheço, uma empresária que eu conheço, que ela é muito bem sucedida no ramo de limpeza. Ela tem 1000 casas de limpeza. E assim, é um volume gigante. E aí a gente estava conversando com ela sobre a estratégia de marketing dela, e uma das estratégias que ela fazia, que a gente vai até ver aqui, é entregar postcards. Só que para conseguir esse nível de cliente, ela entregou 100.000 postcards. Então assim, quando eu mostrar alguma coisa para vocês, não é para você olhar e falar assim, ai que legal, vou fazer 2 vezes, ai Fernanda, não deu certo para mim. Não, é assim, você vai fazer 10 vezes por semana, pelo resto da vida, porque marketing é uma semente que você planta para colher. Então, às vezes, você vai fazer essa estratégia todas as semanas para você ter 5 resultados, 10 resultados. Só que se você não plantar, você não colhe nunca. Então, e quando você precisa de cliente, já é tarde demais. Então, você tem que fazer com que essas estratégias façam parte do seu dia a dia. Eu sempre gosto de dizer, tirar um dia na semana para ser administrador, né? Então, nesse dia, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o que a Fernanda falou, que eu tenho que plantar a minha semente. E eu tenho que plantar a semente quando eu tô com a clientela cheia. Porque aí, no dia que eu tiver a necessidade, né? Eu tô bem. Porque, às vezes, na hora que a criança foi embora, aí eu preciso de uma criança, mas aí já é tarde. Então, eu preciso estar sempre plantando para isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, né? É assim... Tem algumas coisas que vocês já estão fazendo. Então, eu queria que vocês escrevessem lá no chat o que você já faz hoje. Tipo, Fernanda, hoje eu já tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, porque aí eu vou entender um pouquinho, né, sobre aquilo que vocês já estão fazendo que tá funcionando. E eu acredito também que a melhor coisa que eu vejo com essa questão de marketing é essa coisa da gente compartilhar ideias. Então, por exemplo, às vezes tem alguém aqui que tá fazendo uma coisa que tá dando muito certo,
E é o momento que você descobre um super insight, porque ninguém sabe mais do que vocês. Então, se você tiver alguma coisa que você está fazendo, joga lá no chat, que aí talvez no final a gente pode fazer uma discussão sobre isso, tá? Então, vamos lá. Tem 2 tipos de caminho que a gente pode explorar para crescer a nossa empresa. Nós vamos ter o marketing tradicional e orgânico, e nós vamos ter um marketing que ele é mais digitalizado, né? Então, hoje, quando os clientes me procuram, geralmente eles falam para mim assim, eu comecei a fazer marketing porque eu fiz um website. Aí eu fico assim, não, na verdade, se você teve um negócio até hoje, você já fez marketing. Só que você fazia um marketing tradicional e orgânico. E com a ascensão da internet, eu percebo que muita gente negligencia o marketing que sustenta 90% das empresas. Então, às vezes, chega um cliente aqui e fala, nossa, eu estou muito preocupado porque eu não estou fazendo marketing. Eu falei assim, mas como assim? Você sobrevive há quantos anos? Eu tenho 20 anos. Eu falei, como que você conseguiu cliente 20 anos? Por indicação. Isso é marketing, entende? Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe um mundo novo, que é o mundo digital, a gente vai falar sobre ele, mas o mundo que traz mais clientes, melhores clientes e clientes que compram mais rápido é o tradicional e orgânico. E por causa disso, nós vamos falar dele primeiro. E aí eu vou falar com você sobre, nessa parte, né, do marketing tradicional e orgânico, uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu acho que muita gente negligencia, é que assim, não é o que você faz, é como você faz. Então, por exemplo, todas as pessoas hoje estão super saturadas de informação. Então, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que a maioria das pessoas tem, que é nenhum. Então, você precisa fazer coisas que vão fazer 3 coisas muito rápidas. O primeiro é gerar no cliente algo que faça ele lembrar de você. Então, nós vamos falar sobre algumas ferramentas que eu acho que tem funcionado, mas o que você quer é o cliente, principalmente se vocês têm uma empresa de childcare, vocês têm muita oportunidade de serviços, entende? Então, por exemplo, eu tenho clientes de childcare que eles têm ali um calendário, que eles recrutam às vezes providers, né, que são treinados, que podem fazer atendimentos à noite para fazer um at home, sabe? Que a pessoa vai sair, ela precisa de alguém ali à noite. Então, o que ela faz? Ela é um daycare, ela tem uma gama de clientes, só que às vezes você menospreza que você pode cobrar algo a mais e ter um outro ticket, mesmo que você não execute ou você executando. Então, para isso, é importante que esse cliente te veja, seja o cliente que você já atende ou um amigo do cliente. Então, na área de vocês, eu gosto muito da ideia de ter calendários magnéticos, porque a pessoa vai colocar aquilo na geladeira e vai ver vocês. Só que não pode ser qualquer um, entende? Então, muito importante, uma coisa que eu vejo as pessoas errarem muito é que elas vão lá, faz o investimento e compra, só que aí é um calendário padronizado, sabe aquele igual o pessoal de real estate manda? E não é o que você quer. Você precisa sempre, tudo que você for imprimir, você precisa falar com a linguagem do problema do cliente. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo, mas eu gosto sempre de pôr pessoas, isso é uma coisa muito importante. Não precisa ser vocês ou as crianças, mas de preferência vocês. Mas assim, vai fazer alguma coisa, bote uma foto. Por quê? Porque a foto, ela vai falar 1000 palavras com uma imagem. Entende? Então, assim, foto é uma coisa que conecta. E gente conecta com gente. Então, eu prefiro muito mais foto do que um bonequinho ou uma bonequinha. Porque a pessoa, na hora, faz uma conexão. Outra coisa, escrever aquilo que a pessoa precisa. Então, se você vai fazer propaganda porque você quer o seu Child Care Service, que é de um horário, escrever isso bem claro, bem direto. Se você tem After Hour Service, escrever. E, de preferência, colocar o telefone o maior que você puder. Porque o nosso trabalho é entender que todas as empresas que facilitarem esse processo de compra, elas vão sair na frente. O Amazon conquistou o mercado porque ele é rápido. E é engraçado, porque, tipo assim, você entra lá, você vai comprar uma coisa, é 1 minuto. Toda vez que a gente dificultar o acesso, dificultar as coisas, é complicado para eu procurar informação, eu vou perder o cliente. Então, é muito importante essa clareza. E a outra coisa, eu costumo falar que é o Sweet Attachments. Então, por exemplo, quando você for entregar algo para alguém, né? Então, vamos lá.
Se eu entregar para o pessoal um calendário, ele é um presente, porque eu tô dando para a pessoa algo que ela vai usar, que ela vai olhar a data, que ela vai ver alguma coisa. Então, uma das formas da gente conquistar uma pessoa é dar alguma coisa, né? De preferência de comer. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para você. E para os calendários, se você quiser fazer um como esse, você pode geralmente fazer no Vistaprint, no Staples ou com um designer gráfico. Mas, por exemplo, o cartão de visitas, o business card, eu não sei aqui quem recebe, mas eu detesto papel. Então, se você me der um business card, eu posso amar você, mas como eu não gosto de papel, eu não vou manter. Só que eu ensino essa estratégia para os meus clientes e às vezes eu vou no business deles e eles usam comigo e eu não consigo jogar fora. Porque quando você coloca uma bala no seu cartão, você vai atingir a minha reciprocidade. Eu vou começar a me sentir mal de jogar fora porque eu comi a balinha ou o chocolate que você me deu. Então, uma coisa que eu gosto muito é comprar um pacote de bala, pegar os seus cartões e colocar a balinha. E todo lugar que você tiver no mundo, que tiver criança, distribuir. Então, assim, tá no jogo de futebol do seu filho, dê o cartãozinho. Vai em algum evento local, dê o cartãozinho. Eu gosto muito de fazer parte, por exemplo, dos networks da cidade, seja uma associação de business. Eu acho que tem alguém de Ashland aqui, né? Acho que é a Lucinéia. Então, assim, eu sou de Ashland e Ashland tem o nosso Business Association. Então, a gente pode ir lá no Business Association, fazer parte, aí você já chega com os seus cartãozinhos, com as suas balinhas. Por quê? Porque você vai criar na pessoa uma boa impressão. E é muito louco isso, porque assim, eu ensino essa estratégia e os meus clientes usam comigo. E aí o que acontece? Eu fico guardando. Aí quando alguém fala assim, nossa, eu preciso de um plumber, eu lembro do cartão do meu cliente por causa do chocolate que ele me deu. Porque como a nossa mente está muito sobrecarregada de informação, o que vai acabar acontecendo? Se você só me der ali uma mensagem padrão, ela não interrompe a minha linha de pensamento, mas todo mundo gosta de comer. Se eu comer alguma coisa que você me der, isso vai fazer com que eu lembre de você. Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está aumentando a possibilidade daquilo que já acontece. Então, por exemplo, eu estava conversando com a Mica, né, que a gente estava no aniversário esse fim de semana. E eu falei, Mica, é impressionante como que os clientes falam sobre você, porque eu tenho clientes em comum e eles referem. Então, provavelmente o business dela é muita referência. Agora, imagina se ela ajudasse o cliente dela a dar referência. Entende? Se ela fosse ali além, ia aumentar ainda mais a capacidade dela, a possibilidade dela de expandir. Então, é isso que faz. Eu não sei se... Eu imagino que algumas de vocês já têm o seu cartão, já tentou esse método, né? Se você tentou, fala aí pra gente. Se você tiver também algum obstáculo sobre o que eu tô falando, pode falar aqui também. A outra estratégia que eu gosto muito dessa parte de orgânico e tradicional é parceria com empresas locais. Então, por exemplo, eu não sei a região que você tá, porque eu sempre falo que marketing não é só trazer um cliente, é trazer um cliente qualificado. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas, né, do mercado de vocês reclamarem dos clientes. Nossa, mas são famílias bem difíceis, está sendo bem complicado e tal. Aí eu falo, mas o que você está fazendo para pegar o cliente certo, né? Então, assim, eu acredito que se você conseguir... eu quero pegar clientes de uma certa idade ou clientes mais parecidos com isso, você tem que ir para o lugar certo. Então, uma coisa que eu gosto é tentar fazer parcerias com empresas locais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que a Bright Horizon faz, né? Que é as corporações. Eu venho... a maior parte do meu treinamento veio do corporate, porque eu trabalhei no corporativo muito tempo. Então, hoje eu ensino você o que as grandes empresas fazem. E o Bright Horizon, eu trabalhei para uma empresa no prédio do Bright Horizon. Então, o prédio era um prédio da Harvard Vanguard, de médicos, enfermeiros, né? Então, o que a Bright Horizon fazia? Ela fazia uma propaganda lá no prédio para poder tentar ver se os médicos, a enfermeira, queriam colocar os filhos naquele daycare, né? Naquela escolinha. Então, fazer parceria com os business é algo muito bacana. E a outra coisa é você aproveitar os pais que você tem, né? Então, você tem ali clientes e os seus clientes já falam de você. Só que, eu vou dar um exemplo. Ninguém é tão ocupado como uma mãe. Então, às vezes, ele quer até falar mais. Mas, às vezes, ele esquece, ele não lembra seu telefone, ele tem que compartilhar. Então, eu gosto de tentar criar estratégias criativas
pra gente poder ajudar o nosso cliente a falar da gente. Aí eu vou dar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, se você quiser fazer parceria com um business, se você chegar lá no business e falar assim, eu tenho um business, você me ajuda? Ninguém tem tempo de te ouvir, porque ninguém é tão ocupado como um dono de um business e vocês sabem porque vocês têm um. Então o que você faz? Você tem que fazer o homework para eles. Então eu gosto assim, faz uma basket, traz um brownie, faz alguma coisa e coloca lá os seus brochures ou os seus business cards. Então você pode fazer isso numa academia, você pode fazer isso em qualquer lugar. E isso aqui também vai para qualquer business. Meu marido também tem uma empresa, meu amigo tem uma empresa. Isso aqui é para qualquer business. Eu tenho uma cliente que ela abriu um juice bar só com os clientes que um estúdio de yoga da cidade trouxe para ela. Tipo assim, ela foi pro estúdio e ela fez exatamente isso aqui. Fez uma basket com bars, com os cartões do juice bar dela. E aquele estúdio fez uma parceria e mandava clientes para ela. Então, a maior parte dos lugares, se você pedir algo muito complexo, eu vejo as pessoas falando assim. Vou falar algumas coisas que eu vejo que dá muito trabalho e não dá certo. Fernanda, vamos fazer uma parceria? Aí se você me mandar uma pessoa, você recebe 15, aí tem um cupom de 25. E lembra de uma coisa, tudo que dá trabalho para você, para o seu parceiro e para o cliente lembrar, não é bom. Tem que ser coisa simples, tipo, tá aqui um chocolatinho para os clientes vão chegar perto para pegar um chocolatinho e o seu cartão vai estar lá, ele vai querer saber quem que deu esse chocolatinho, igual quando a gente tá no Costco, a gente compra um free sample e a gente fica meio awkward. Where do I get this? Só porque a gente comeu, não porque a gente quer comprar. Entende? Então, esse é o gatilho da reciprocidade. Quando você me dá alguma coisa, eu vou querer saber mais. E é isso que o marketing é. O marketing é atenção. Primeiro você chama atenção. Então, isso é uma ideia muito boa para os local business. Para os seus parents, para os clientes, eu gosto de algo mais ou menos assim. E eu gosto de aproveitar as datas especiais. Então, por exemplo, no Valentine's, às vezes vocês já fazem uma beguinha, vocês já fazem algo criativo. Aí você faz o quê? Olha, a gente está aceitando novos clientes. Se você tiver amigos, eu preparei aqui para você uma beguinha com cartãozinho, com chocolate para você dar para o seu amigo. E também tirar um pouco aquela coisa awkward. Porque assim, geralmente eu vou te dar referência do meu Child Care Provider quando você me pergunta. Só que se você falar... é Valentine's, e você fala, olha, eu preparei uns cartãozinhos com chocolate pra você dar pros seus amigos sobre o meu business. Agora eu não vou dar um cartão, eu vou dar um chocolate pro meu amigo. Faz sentido? Então você começa a me ajudar, a te ajudar. Então lembra, se você fizer isso em todas as datas especiais, Mother's Day, Valentine's Day, 4 a 5 vezes no ano, a chance de você ter aquela demanda de referência é bacana. E quando chegar, porque eu sempre falo, quem começa a fazer marketing, começa a ter lista de pessoas. Faça uma lista de espera, entendeu? Tipo assim, que pode, eu sempre falo, muitas de vocês têm a capacidade, eu tenho clientes que eu já trabalhei hoje, que estão no segundo, terceiro, né, que daycare, de casa. E uma das coisas que eu gosto muito quando alguém vem me consultar e fala, Fernanda, eu tô pensando em expandir, o que você acha? A primeira coisa que eu pergunto é, você tem uma lista de espera grande? Porque se você tem uma lista de espera grande, já é um indicativo, é uma validação que está na hora de expandir, entende? E eu sou uma consultora muito conservadora, sabe? Eu gosto, porque eu sou mulher, né? Então as mulheres tendem a ser mais cuidadosas, mas eu gosto muito de abrir espaço e expandir quando eu sei que vai dar certo. Eu não gosto muito de fazer as coisas, mas talvez. Então assim, eu tô com uma lista de 20 pessoas. Poxa, eu tô fazendo um marketing muito bom, tem muita coisa para eu colher. Eu posso abrir mais meu espaço, tirar outras licenças, me preparar para isso, mas tudo começa de um bom marketing. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma estratégia aí que vocês falaram? Vou dar uma lidinha aqui no chat rapidamente. Eu não sei se tá ok, meninas, aí de parar um pouquinho e só ver até eu passar para próximas, mas vocês me avisem aí, as coordenadoras. As crianças participam em equipes de esporte. Seria uma oportunidade boa para oferecer merenda para as crianças na equipe com seus cartões? Eu acredito que sim. Eu sempre tomaria cuidado para não fazer nada diferente para os pais. Então, tipo assim, eu não faria um sanduíche à mão. Eu compraria mais beguinha fechada, chocolate fechado, porque às vezes você sabe como os pais são hoje, né?
São pique. Então eu faria algo assim, mas eu acredito que sim. Eu acho que qualquer coisa de esporte, né, vai ser muito legal. Academia de jiu-jitsu, né? Qualquer tipo de coisa que você pode ter gente, vai ser muito legal. Business Association. Eu uso o Instagram, a gente vai falar agora sobre o digital, né? Ótimo, perfeito. Vamos prosseguir então. Ok, agora que a gente falou sobre o tradicional e o orgânico, eu sempre falo que marketing tem que ser uma coisa de vários canais. Por quê? Porque às vezes o marketing tradicional vai funcionar, às vezes vai funcionar o digital, então eu gosto de plantar uma semente em cada. Então, quando você estiver fazendo o tradicional, e qual que é a vantagem do tradicional versus o digital? Ele é mais barato, né? Porque o digital ele vai consumir dinheiro ou tempo. E ele também ele traz o cliente mais rápido. Porque assim, quando eu te acho no Google, eu não sei quem você é. Então, a gente sabe que a pessoa que vem do Google, ela tende a converter mais devagar. Agora, a pessoa que vem de referência, 86% das pessoas que recebem uma referência, elas vão fechar com você. Porque o seu amigo vendeu você. Então, eu nunca gosto de negligenciar o tradicional, porque a conversão é muito maior. Aí a gente entra, então, no digital. Quando a gente fala... uma última coisa que faltou ali no tradicional, que é muito bom, é o local em eventos. Então, assim, se tiver um evento aí na sua cidade, tem alguém aqui da região de Arlington? Acho que todo mundo aqui é mais do Metro West, né? Mas Arlington, por exemplo, tem um Town Day. Então, quando eu atendo clientes lá, é $50 pra você pôr uma mesinha no Town Day. É muito barato. E aí, o que acontece? Aí, às vezes, a pessoa fica assim, Fernanda, eu não sei o que eu coloco, eu fico meio sem graça. Gente, balão e chocolate. Porque o balão vai atrair todas as crianças. Aí, quando a criança estiver lá, aí você conversa, você explica. Mas eu gosto muito de fazer isso em local events. Assim, se eu pudesse dar para você uma estratégia perfeita, eu faria a beguinha para os pais nas datas especiais, pelo menos uma parceria com business por mês, que você leva uma basket, né? Sempre tá com o meu business card para os momentos ali, que eu ver uma mamãe ali no supermercado, e um evento por ano num lugar local. Se você fizer isso, a sua estratégia de local tá muito boa. E se você quiser go the extra mile, dá um calendáriozinho para o seu cliente, lembrar o seu telefone quando ele precisar e ficar lá. Se você fizer só essas coisas, isso é o que empresas grandes ensinam e que a gente faz assim em grandes corporações. Pode parecer bobo, mas gera muito resultado. Aí, ótimo. Então, vamos pular lá para o nosso digital. Aqui é um olhar mais pertinho assim da mesa, tá vendo? É exatamente isso que acontece. O menino vê o balão, traz a mãe, traz a família e vende para você. Então, vamos falar sobre a questão do digital. Então, o que está acontecendo hoje? Tá mudando, tá? Mas o Google, ele ainda é uma boa ferramenta para atrair pessoas. Só que o Google, ele é como se fosse a porta de entrada. Então, imagina que a gente tem um mall, né? Eu acho que muitos aqui conhecem o Natick Mall. E quando você tá passando pelo Natick Mall, você não vê vitrine nenhuma de loja, ok? O Google é o que leva as pessoas até a porta do mall. Então, o Google não faz a pessoa comprar de você, mas o Google faz alguém que procura você, procura o seu serviço, vê você se você tiver um profile, ok? O profile do Google, muito importante, ele é totalmente gratuito. Então, se você abrir um profile, quiser abrir um profile, normalmente você pode fazer isso online. Você vai digitar Open Google My Business Account. Ele é gratuito, mas quando você abre, um monte de gente começa a te ligar falando que tá errado, que precisa disso. É tudo scam. Então, quando você abrir um profile, você não precisa contratar ninguém. Você pode deixar ele lá bonitinho. Só que abrir um profile não é o suficiente. Quando você abre um Google Profile, a primeira coisa que você vai precisar é de ter reviews. E não pode ser o review que a gente pediu o primo. Porque as pessoas, principalmente os pais, eles são muito atentos. Então, assim, quando você bate o olho no Google Review, se tá lá, o seu nome é Maria, aí tá lá, Paula, Pedro, João, o pessoal começa a perceber, ele pediu os amigos para dar review. Aí acaba criando o oposto. Você começa a passar uma visão que você não é honesto. Então, o ideal é abrir um profile e ter reviews verdadeiros.
Então, por exemplo, Fernanda, meus clientes não estão me dando reviews, tá sendo super difícil. Você pode pedir os seus amigos para falar sobre você. Então, uma coisa que eu gosto muito é você mandar, então vamos imaginar, né, que a Keila aqui, ela tem uma amiga e ela quer que o review, que as pessoas saibam sobre o business dela. Ela fala assim, amiga, eu abri um daycare e eu queria muito que você entrasse lá e falasse sobre quem eu sou. Então, você não vai mentir, vai ficar real, e a pessoa fala, olha, eu conheço a Keila, tem 13 anos, ela é uma pessoa super confiável, eu colocaria, tipo, meu filho nas mãos dela. Então, o ideal é só você não mentir, porque as pessoas conseguem ver, entende? Então, para um pai que quer te contratar, saber da sua índole, saber das pessoas, ter uma referência é importante. Então, isso pode valer como um Google Review, mas nunca peça aquela pessoa assim, para entrar lá, escrever uma coisa no chat GPT que não é verdade. Porque os pais vão saber e isso vai acabar queimando o seu filme. Então a gente tem que tentar reviews verdadeiros. Outra coisa, o Google, ele é uma ferramenta que ele vai ranquear os profiles melhores. Então o que vai acontecer? Se você tem um Google Profile e você quer que aparecer primeiro, porque quando a pessoa escreve childcare, o que vai acontecer? As primeiras pessoas que ranquearem é que eu vou ligar. Então, se você não conseguir bastante review, né? Eu costumo falar que é uma tríade para ir primeiro. Então, eu vou só entrar aqui no Google para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui o Google? Não estão, né? Então, funciona mais ou menos assim todo esse processo do Google. As pessoas vão escrever assim, ó, childcare. Aí eu vou colocar near me, né? Que geralmente é o que as pessoas fazem. Aí, o que acontece? Essas empresas aqui estão fazendo propaganda. Então, elas pagaram o Google para aparecer primeiro, tá vendo? Essa escola. Aí, o que vai acontecer? O objetivo de vocês é ficar entre esses aqui, tá vendo? Vocês querem ficar entre esses aqui. Essa empresa tá pagando também, entende? Só que como que essas três empresas foram parar aqui? Inclusive, essa daqui é até minha cliente. Essas três empresas foram parar aqui por causa de três coisas. Você tá vendo que a minha cliente, ó, ela tem 15 reviews e a pessoa que tá em primeiro tem 12? Então, o review é só uma das coisas que traz você primeiro. Então, você precisa de ter reviews, mas você também precisa de ter um bom profile e você precisa ter um bom website. Porque o Google, ele é uma máquina. Então, se você tem muito review, mas seu site não tá muito bom, e quando eu falo não tá muito bom, é porque o site ele tem como se fosse uma porta de trás, que são códigos. Então, às vezes você faz um website e esse website não tá lendo muito bem dentro do Google. Então, eu sempre falo para vocês, né? E aí, se vocês precisarem de uma indicação, eu posso indicar para vocês. Mas aí, você precisa testar para ver se o seu site tá bom de SEO, que é como se fosse o backdoor do site. Tem o review e o profile do Google. Quando você abre um profile no Google, ele geralmente fica assim, ó. Eu vou abrir o meu aqui para vocês verem. Tá vendo o meu profile aqui? Fernanda, não tá aparecendo, por favor. Ah, não tá? Não. Sorry. Peraí. Porque na hora que eu só share um. Aí não Pode ser aqui na minha tela também, só deixa eu ver. Tá aparecendo aqui. Ah, não, tá tá aparecendo. Apareceu, Voltou. obrigada. Ok, perfeito. Então, quando você faz o seu profile lá no Google, geralmente ele fica dessa forma, ó. Tá vendo que aqui tem o Profile Strength? Que it looks good. Então, o seu tem que estar looking good. Porque se o seu não tiver looking good, o que ele tá fazendo? Ele não tá tão... O Google não tá gostando muito dele. Então, isso pode fazer com que você fique lá atrás no seu ranking que a gente falou. Então, quando você tiver o seu Google Profile, você precisa ter certeza que a gente está atentando a essas três coisas. Faz sentido? Ok, deixa eu só reshare aqui a minha tela que eu vou expand para vocês. Ótimo. Aí agora a gente volta então para as outras áreas, né? Então, quando você quiser ter mais reviews, você vai usar a mesma estratégia que a gente falou antes, entendeu? Então, a gente falou sobre pedir cliente para falar sobre vocês. Quando você quiser ter mais review, você vai entregar para o seu cliente um cartãozinho com QR Code para pedir review e uma balinha.
E quando você estiver procurando esse QR Code para pedir o review, dentro do seu profile, vou mostrar para vocês qual é o melhor código. Lembrando que a gente não quer que a pessoa tenha trabalho, senão ela não vai fazer. Ninguém quer trabalho hoje. Então, lá dentro do seu Google Review, se você já tem o seu profile, tem um lugarzinho chamado Ask for Review. E ele já te dá um QR Code, tá vendo? É só você salvar esse QR Code, passar para o seu Graphic Designer, que ele consegue colocar para você num cartãozinho e você vai entregar para todos os seus clientes com a balinha para ele se sentir muito culpado e deixar um review. Aí, perfeito. Além do Google, nós temos algumas outras plataformas. Então, por exemplo, Fernanda, onde mais que eu posso, além do Google, né? Você pode colocar a sua empresa nessas outras plataformas. Eu sempre costumo dizer que eu não gosto de fazer nada que pro meu cliente que vai. Eu não gosto de fazer nada pela metade. Então, por exemplo, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, só que eu não vou conseguir o review em nada. Então, eu prefiro que você faça o quê? Eu prefiro que você foque em uma coisa específica, né? Então, eu prefiro que você consiga entrar no Google e ficar primeiro lá no Google, aí depois você passar para o Yelp. Mas o Yelp funciona muito parecido com o Google, só que o Yelp é uma plataforma mais chatinha, porque o Google eu posso pedir o meu cliente para ele conseguir me dar o review. O Yelp não. O Yelp eu tenho que falar com o meu cliente para ele ir lá na casa dele, entrar na conta do Yelp para deixar um review. Porque o Yelp ele fiscaliza para ter certeza que eu não estou deixando do meu computador. Então ele acaba sendo um pouquinho mais chatinho. Aí a gente também tem o Nextdoor. Eu gosto muito do Nextdoor. Eu acho que para a área de vocês o Nextdoor funciona muito bem. Ele vai ser uma plataforma muito parecida com o Google e você consegue ter muito sucesso também com o Nextdoor, porque como ele é uma plataforma de referência da neighborhood, acaba que se você conseguir mesmo, né, fazer com que os seus clientes estejam falando de você no Nextdoor, tem alguém que não sabe o que é Nextdoor? Se tiver alguma coisa que eu tô falando assim que ninguém sabe, é só me avisar. Eu não sei, Fernando, o que é. Tá, eu vou explicar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá, obrigada. O Nextdoor é uma plataforma de neighborhood. Então, quando a gente quer falar assim, olha pessoal, alguém quebrou um carro em tal rua, tem um app que se chama, inclusive se você não tem, eu recomendo, porque ele é muito bom assim para você saber o que está acontecendo na sua rua, ou para você saber o que está acontecendo assim ao seu redor. Então, eu super recomendo Nextdoor pra vida mesmo, né? Tipo, você vai ficar sabendo que menino que entrou na casa de quem, até umas fofocas de vez em quando da sua rua, sai lá no Nextdoor. Mas ele é muito bom porque lá tem muito, assim, alguém conhece alguém que tem daycare aqui? Aí é o seu momento, entende? Então eu gosto muito de entrar no Nextdoor para eu poder estar envolvida com o meu neighborhood, porque na hora que acontecer alguma coisa eu tô ali, mas eu também gosto de vez em quando eu tenho intimidade com um pai ou uma mãe, falar para ele assim, você tem uma conta de Nextdoor? Você se importa de falar um pouquinho lá sobre a sua experiência comigo? Porque aí fica muito mais estratégico. Então, Google, a pessoa deixa referência e o pessoal checa lá. Yelp é a mesma coisa. O Yelp tem uma reputação de ser mais verdadeiro que o Google. Então, se você conseguir master o Google e passar para o Yelp, não é uma má ideia. O Nextdoor é muito bacana também. E a gente tem alguns que são específicos para a área de vocês, que vão ser Winnie, Care.com, Kinside e Wonder School. É como eu disse, se você fizer um Google bem feito, você já está top notch. Se você quiser ir um pouquinho mais avançado, você vai para o Yelp e para o Nextdoor. Essas plataformas são mais específicas, elas vão dar mais um trabalho de setup, mas também ela é muito para a área de childcare, que pode ajudar também. Então, depois que a gente fala, né, sobre essa parte do Google, né, que seria... Eu costumo falar que o Google é como se fosse uma imitação do boca a boca. O Google e o Yelp e o Nextdoor. Então, é como se fosse o orgânico online, né? Eles não são muito social media, ele é mais orgânico online. Aí a gente vai entrar no social media, né?
que pra mim é o que dá mais trabalho, né, gente? Porque quando a gente virou empresário, a gente só queria ser um child care provider, a gente só queria ser um consultant, a gente não queria ser a Kim Kardashian, né? A gente não queria ter que ter todo esse trabalho. Mas infelizmente hoje, quando eu falei pra vocês sobre aquela questão do Natick Mall, é porque o Google, o Nextdoor, o Yelp, aquelas outras plataformas vão trazer o cliente até o seu mall. Só que o que vai fazer eles comprarem são as suas vitrines. Então, o que é o Instagram? O que é o Facebook? O que é um site? É uma vitrine. Ok, eu vim para o mall. Ok, eu encontrei uma pessoa, mas agora, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu quero essa pessoa cuidando do meu filho? Então, o Instagram, o TikTok, o Facebook, todas essas plataformas, elas são vitrine. E é importante saber disso porque eu vejo muita gente gastando toda a energia só nessas plataformas. Então, por exemplo, igual a vitrine do mall, você vê que não troca todo dia, né? Ela troca quando necessário. Então, tem tipos de empresa, por exemplo, a área da beleza tem que trocar mais, porque a área da beleza é muito visual. Mas se você é um daycare provider, desde que você... Falei muito hoje. Desde que você, uma vez por mês, tenha boas fotos, bons momentos das suas crianças ali nas redes sociais, você já está colocando um good job. Porque lembra, vem gente do Instagram? Vem. Eu coloquei até o Instagram aqui como exemplo, se vocês quiserem se inspirar. Esse aqui tá bem organizadinho, é basicamente isso. Vai vir gente? Vai vir gente pelo Instagram. Só que a maior parte das pessoas, elas vão vir para o seu Instagram só para checar quem é você, se ela gostou. Ou seja, é o Google que traz. Então, eu focaria mais em ter os reviews e deixar uma vitrine bem organizada para o seu cliente te ver. Então, eu acho muito importante você tentar fazer com que seja... A rede social, ela não é uma rede para vender. Então, quando você for postar na rede social, faz um conteúdo mais fun. É como se fosse assim, eu estou aqui having fun with the kids, porque isso já vai chamar o pai. Agora, se você fica assim, tô vendendo daycare, traga as pessoas pra cá, você vai colocar a mensagem na plataforma errada, porque não é um sales media, é um social media. Então, quando você for fazer um conteúdo, quanto mais natural for, é como se você vende sem vender. Quem me segue nas redes sociais aqui vai entender o que eu estou dizendo. Eu faço vídeos para ajudar as pessoas. Automaticamente vende a minha empresa. Por quê? Porque a rede social é isso. Ou você vai entertain me, ou você vai educate me, ou você vai engage with me socially. Então tenta não deixar muito assim, free daycare weekend, sabe? Uma coisa muito business, né? Na rede social. E aí pra gente finalizar, é só a gente lembrar, se você estiver produzindo content pro social media, né? Sempre lembrar de pegar, né, todos os disclaimers ali com os seus pais, né? Se você for postar os filhos dele, então ter um social media consent form. Se você quiser, às vezes, um template, né? Hoje o Claude, o ChatGPT faz tudo pra gente, né? Então, você só ter muito cuidado com o que você posta. E eu também gosto muito, pessoal, de emphasize que quando a gente tá tentando ter uma empresa séria, eu acredito que um website é importante. Então, eu vejo muita gente... E outra coisa, o Google não gosta que você coloque o seu website lá como social media. Porque o Google entende, né, que isso não vai ser importante para ele entender quem você é. Ele não lê a linguagem do social media como um website. Então, é importante ter um website. Acho que alguém tem uma dúvida aí? Quer me parar aqui com a sua dúvida? Pode falar. Não sei se alguém colocou lá no chat. A gente já tá pro finalzinho, pode interromper se precisar. Foi eu que coloquei, mas eu não queria te interromper, por isso que eu pus no chat, para deixar você Ok. terminar. Tá, joia, sem problema. Eu já tô acabando aqui. Ok. Só pra gente finalizar, então, se você ainda não tem um website, muito importante, você não precisa de um mega website caríssimo. Só que você precisa de um website que vai falar tudo que o seu cliente quer ouvir.
Então, eu tenho clientes que a gente cria um website que funciona muito, que vende muito. E ele tem que ser mais ou menos assim, ó. Quando eu entrar no seu website, eu preciso muito rapidamente saber tudo sobre você. Eu acho que as pessoas, elas erram muito quando elas estão fazendo o site, porque às vezes o site fica longo, fica aquele monte de informação, mas a informação verdadeira, importante, não tá lá. Então, quando você estiver criando um website, o que tem que acontecer? Muito importante. Eu tenho que entrar no seu site e muito rápido eu tenho que saber se você tem as suas licenças. De preferência, é bom ter uma foto do seu espaço, quem é você e algum depoimento de um pai ou de uma mãe. E algo muito rápido, muito fácil. Então, algo parecido com isso, eu acho que vai ser muito bom para que você fale tudo muito rápido. Porque lembra, se eu tiver que entrar no seu site e navegar 5 páginas para descobrir isso aqui, você já me perdeu. O cliente vai fechar com a pessoa que falar mais rápido com ele. Então, eu tenho que entrar no seu site e muito rápido eu preciso já entrar e ver tudo. Ah, ela é um CPR Certified, ela tem tantos anos de experiência, ela tem licença, e aí você consegue bem rapidinho falar tudo o que precisa com aquele pai, né, ou aquela pessoa que está interessada no seu serviço. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou parar de share, aí depois eu vou colocar só um exemplo de um website muito eficiente para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode ir falando aí também. Obrigada, Fernanda, obrigada. Gente, deixem aí os seus comentários, quem chegou aí e não colocou o nome no chat, pode colocar, por favor, né, para a gente saber quem é você, de onde você está falando. E agora, aí a gente vai parar a gravação, tá bom? No momento, e aí a Fernanda vai estar, nós vamos continuar a conversa e vocês fazem as suas perguntas, ou comentários para a Fernanda, tá bom?